Meninada, vocês já pegaram a pipoca, né? Agora todo mundo quer que o cinema vai começar. Ministério da Cultura e Valourec apresentam Cine Brasil, Lei de Incentivo à Cultura, Patrocínio Valourec, Apoio Prefeitura de Abaeté, Realização Cinear, Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil, União e Reconstrução. Uma igreja emerge na tela, dando início ao filme. A cena muda e vemos do alto um rio costurando a densa floresta. Vemos agora cavaleiros que cavalgam em uma rua asfaltada coberta pela poeira laranja da terra. Descortinam na tela imagens aéreas da cidade e surge o título em letras brancas: Abaeté, novembro de 2022. Quem nasce em Abaeté é baeteense. Abaeté é uma cidade boa, é lugar de pessoa vir cá e ficar sossegado. Adelino Vital de Souza. Não tem violência na rua, né, até hoje, né? O senhor pode contar dinheiro no meio da rua, que ninguém vai tomar o dinheiro do senhor, né? Então aqui é tranquilo, aqui é lugar de gente viver no grande e voltar para descansar Abaeté. Abaeté é a cidade dos aposentados. Na praça arborizada, algumas pessoas se divertem com um jogo de cartas. Tudo é gente boa, né? Abaeté, na verdade, é da língua tupi, né? Aqui eram os índios Lúcia Maria Pereira. que moravam aqui. Abaeté significa homem forte e inteligente, que esse nome foi dado por uma tribo indígena. Henrique Faria Silva. Que tinha aqui na região. Sempre tinha teatro, música, seresta. E na igreja também existiam muitas festas, né? A igreja Nossa Senhora do Patrocínio, naquela época sempre existiam as quermesses, as barraquinhas, né? E onde concentrava o pessoal todo lá. Sequência de imagens que mostram casas históricas de portas e janelas de madeira. Naquele bar, na esquina, naquele bar, eu nunca mais entrar. Vemos José tocando e cantando com seu violão. Naquele bar, onde existe uma mulher, esta mulher já foi dona do meu lar. Quando eu comecei a entender por gente, eu estava com 7 anos, mas cresci na roça. Essa Abaeté... José Raimundo Loreano Ferreira. Quando eu conheci ela não tinha rede de esgoto, não tinha luz elétrica. Quando eu trouxe a luz elétrica do Picão ali, por lá de Martim Campo, a energia nossa é de lá. Os postes, montaram os postes, foi no meio da rua, tudo de madeira, de aroeira, a luz, a mesma coisa de um tomate maduro, não me nada. E quando veio, mas nós passamos muitos anos sem energia, sem água. Estamos na igreja da cidade. Dentro, vemos janelas com vitrais coloridos. Não tinha asfalto, as luzes eram no meio da rua, sabe? De pequeno, tinha poucos habitantes, que na minha infância devia ter uns 100 habitantes, não tinha nada, não tinha rodoviária, não tinha nada mesmo. É uma cidadinha mesmo, andava pela chuva, só cascalho, não tinha um palmo de asfalto não, era só chão mesmo. Aí a Abaeté é do mesmo jeito que tá, não fez diferença quase nenhuma. Arísio Alves da Silva. Eu trabalhava na roça, na cidade, andando por toda a banda, né? Eu gostava mais do povo, gostava mais de mim. Virgínia Carolina de Jesus. Sabendo o tanto que eles gostavam de mim. Eu trabalhei na cidade, trabalhei na São Jorge da Cabiga. Eu fui muito estimada no lugar tudo, graças a Deus. Nós saímos, meu pai saía com a folia todo ano, com a folia de reis de São Sebastião. Essa folia de reis é coisa muito de tradições. Eu sou folião. Eu tenho 80 anos que eu folio. Nós vamos sair agora de 24, 25, todo ano nós saímos. Dia 24 de dezembro sai. Tem os dançantes, sabe? Então vem para cantar aqui na Nossa Senhora aí, aqui do Rosário, ó. Canta aí umas 2 horas e toma um lanchinho e vai embora.
A Folia de Reis sempre esteve presente aqui na nossa cidade, sabe? Em todos os eventos culturais. Naquela época tinha muito leilão, né, de prendas, porque através dessas arrecadações, né, a igreja ia sobrevivendo também. O teatro de rua aqui em Abaeté, hoje, tem proporções imensas, porque nós temos aqui a Escola de Arte Cidade Menina, cujo diretor é o Breno Melgas, que é ator, ele estudou em São Paulo, e ele tem feito muita coisa, né, em relação a essa parte de teatro, leva nas escolas, leva nas praças, e acompanhado também, né, do Henrique, que é o Briguelinho, e outras pessoas. Estava passando aqui na praça, aí o Cristiano Pena estava se apresentando aqui com o grupo dele. Eu gostei, vi, o pessoal achei interessante. Era uma peça de teatro. Aí fiquei vendo, aí no final eles, tal, você... é porque você não participa e tal, né? Tinha uma divulgação na cidade, só porque eu não tinha tido contato. Que eles estavam desenvolvendo um projeto e estava aberta a inscrição, né? Aí eu antecipei, né? Vim aqui ver, aí eles me convidaram para entrar. Aí eu entrei, fui picado pelo bichinho. O Henrique, né? Nós somos muito amigos, é uma pessoa que tem um dom imenso, é um palhaço que ele é culto, ele é interessante, ele é engraçado e está fazendo toda a diferença aqui em Abaeté. A câmera se move sobre as águas do imponente Rio Azul, em direção à margem. Tudo que você comia é da natureza. Geraldo Vital de Souza. Uma horta, você plantava uma horta, você não punha remédio nela para você comer o que produzia. Arroz, milho, feijão, porco, você comia gordura de porco, engordado no milho. A vaca é gorda por parte da natureza provisória melosa, né? Até o leite de primeiro era mais gostoso. Roça de milho, feijão, tudo na minha vida eu já plantei, já colhei. É porque nós era pobre, muito pobre, foi criado na pobreza, os pais da gente não tinham condição de nada, a gente vinha da roça, era de a pé. A gente andava a pé, senão não é num cavalo. Hoje ninguém quer saber de andar a pé, não, é? Ninguém. Daqui lá na Chica, onde eu fui mais criado, mais trabalhado lá, 4 léguas, a gente vinha aqui em Abaeté de a pé e voltava. Eu punha aqui as malas de um lado, na cacunda de um lado, cheio de cá, cheio de lado, a pé, andava aí 1 légua, 2 léguas, a pé, com sem para comprar para comer. Nós morávamos nas fazendas dos outros. O senhor sabe que é pobre, não tem condição, tem que andar de a pé, não tinha nenhuma bicicleta. Para vir comprar você, às vezes pegava esse ônibus, chamava Jardineira, só lembra da Jardineira? Pois ia chamar Jardineira. Um carro velho, a lateral dela era de madeira, em cima tinha uma grade, então não cabia, nós vinha até 10, 15 pessoas em cima do teto dela, que era a condição que tinha. Quando não era era de cavalo, a pé, cavalo, carro de boi, existia isso aqui. Às vezes vinha de um trem, lá vinha para a roça para vender, tem aqui em Abaeté, vinha de carro de boi, gastava um dia para chegar aqui, outra hora era num cavalo. Uai, meu sonho, eu não queria muita coisa não. Eu queria o que Deus me deu, que dá para me viver. Mas eu vim para aqui, eu não tinha nada não. Mas eu fui trabalhando, tocando roça, mexendo, fazendo uns negocinhos. Eu tenho o boi que ajudava eu a trabalhar, a capinar. Tem a capinadeira ali, de eu passar a capinadeira no milho. Eu sozinho, eu e o boi. Senhor Arísio se dirige para um quintal telhado. Ele está segurando um rádio portátil. Eu vou ensinar ele. É aqui, nesse lugar. Eu punha ele aqui. Arísio liga o rádio e o coloca numa prateleira suspensa.
Ele dança alegremente com seu chapéu de cowboy, segurando as patinhas do cachorro acorrentado. Agora, a última coisa que eu tinha um sonho, é um sonho dos mais bobos que tem, sabe? A coisa mais que eu tinha mais vontade na minha vida, ser um sujeito que tocasse uma sanfona. Isso é o que tinha vontade, sabe? Mas na época eu não podia comprar nada, não podia comprar nem nada, nada. Eu era homem de ter só 3 ternos de roupa. Rapaz, que não tinha condições. Não tinha condições. Então o que eu estou falando sobre aqui é coisa que Deus está vendo que eu não estou mentindo. Vemos o senhor Adelino tocando a sua sanfona com muito apreço. A cena se dissolve e surge Lúcia. Que Abaeté, aqui nós temos jargão, não sei se vocês já viram, eu sou de Abaeté, tem base? Ou seja, né, é uma cidade hospitaleira, uma cidade maravilhosa, acolhedora, onde aconteceu, gente, um dos maiores, dos melhores carnavais de Minas, quiçá do Brasil. E outra coisa, nós aqui também somos reconhecidos como Abaeté, capital do mundo. E como eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, eu perguntei às pessoas mais antigas, e é por isso que todo lugar que a gente vai, a gente encontra gente de Abaeté. Então eu digo, sou de Abaeté, tem base. Vagamos pela cidade. Uma edificação simples entre um pé de manga e árvores verdes desponta. Novamente vemos a fachada da igreja local, que apresenta uma torre alta que se eleva em direção ao céu. Do alto vemos em destaque uma praça da cidade. Vemos agora o senhor com sua viola, seguido da turma na praça que joga com cartas. Sobre as imagens dos entrevistados surgem os créditos: equipe, direção Inácio Neves e Rafael Chaves, câmera Rafael Chaves, produção técnico de som Rangel Moreira, assistente Leonardo Rangel Costa, montagem edição Matheus Vinícius Rafael Chaves. O filme finaliza com a imagem aérea da Cidade Verde.